Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Se você está participando deste trabalho, a gente agradece. Se você está chegando agora, está vendo essa boa história que eu vou contar para você, se gostar, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal. Nós estamos começando, um novo ciclo, o ano vai se acabando. Então a gente quer desejar para você, que nos prestigia, que esteve com a gente durante o ano inteiro, e mesmo para você que está chegando agora, que está ouvindo o nosso recado, um bom ano novo, com muita saúde, muita paz, muita prosperidade, muita esperança, muita fé. Então, para a gente encerrar esse ciclo, eu vou contar para vocês uma boa história, a história chamada O Dragão. Havia um castelo no alto de um monte, cercado por muros. Nele morava um rei e seus súditos, e de vez em quando voava-se do castelo um dragão cuspidor de fogo. Vira e mexe, o povo que vivia em volta do castelo caía em depressão, ou porque o time de futebol não conseguiu ganhar a Copa do Mundo e os argentinos, o reino vizinho, ganharam, ou por causa da política, da fome, da violência, ou de um outro motivo qualquer. E aí o dragão aparecia e cuspia fogo para todo lado, botando o povo para correr. E por mais que o rei e seus soldados tentassem espantar o dragão, no fim o dragão, mesmo tendo ido embora, deixava para trás um rastro de desolação. Cansado de tanto apanhar do dragão, o povo orou a Deus para que Deus tivesse pena do povo. E um anjo desceu do céu em resposta aos apelos e foi ter com o rei, os apelos do povo. Aí chegou o anjo para o rei e falou assim: Deus ouviu as suas preces e do povo. Rei do povo sofrido. O rei olhava com espanto para a criatura celeste e suas enormes asas. Então, sentou bem, anjo, Deus vai matar o dragão? O anjo sorriu. Tudo na natureza tem um fim. E quando o povo está dividido e o dragão aparece, o povo se une no sofrimento, esquecendo-se das pequeninas pelas quais brigaram. Mas, se Deus não vai nos livrar do dragão, para que o anjo está aqui? O anjo guardou o sorriso e olhou nos olhos aflitos do rei. Deus me mandou aqui para falar contigo. E me pergunto o que estou fazendo aqui. Deveria se ajoelhar e agradecer a Deus por ter recebido o enviado dos céus e não do inferno por sua arrogância. Irado, o rei mandou que um dos seus soldados lhe desse a espada. Pegou a espada e partiu para cima do anjo, cortando-lhe as asas, matando com inúmeros estocados. Quando viu a loucura que havia feito, pois o rei sabia que Deus iria se vingar da morte do anjo, provavelmente mandando o dragão para incendiar todo o rei. O rei mandou chamar a igreja.
estou no aperto, né? Uma mulher gorda, vestida com vestido extravagante, sandálias incrustadas de pedras preciosas, carregando no pescoço uma dúzia de colares de ouro, tendo os braços cobertos por pulseiras douradas, entrou no salão, seguido por um par de soldados. Por que me mandou chamar, majestade? O rei encarou a mulher. Vejo que está cada dia mais rica, igreja. Ela balançou os braços. Cheia dos badulaques dourados, chamando a atenção do rei para os acessórios resplandecentes. Quanto mais o povo sofre, mais rico eu fico, pois sou eu quem leva as reclamações do povo sofrido até Deus. Mas bem sabe, majestade, que não faço isso de graça. E quanto mais recebo pela petição, mais me sinto animado a pedir a Deus. E bem sabe disso, pois depois que me deu um pote de ouro, fiz com que um anjo descesse do céu para falar com Vossa Majestade. O rei coçou na cabeça, eu matei o anjo. A igreja se calou. Quanto quer para fazer com que Deus suba com o dragão? A igreja estava em transe. E o rei sabia que ela estava naquele momento recebendo uma mensagem do céu através de canais que o rei desconhecia. De repente, a igreja se virou para ele e disse com uma voz que não era dela, para que o rei soubesse que estava falando com o céu através da igreja. Os homens têm o costume de matar os enviados do alto e receberem em seus corações os enviados das trevas. Mas Deus, como Pai infinitamente misericordioso e bom, não poderia deixar de ouvi-los a despeito de sua infantilidade emocional. O rei permaneceu calado e atento. E a igreja continuou falando. Deus fará nascer da sua mulher duas crianças. Uma das crianças receberá o espírito do dragão, e a outra do anjo que matou. O dragão fará o povo se calar toda vez que o povo divergir entre si. E o anjo lembrará ao povo que Deus é maior que o rei. A igreja sorriu. Não tente matar as crianças, achando que matando a criança animada pelo espírito do dragão, estará matando o dragão. Pois uma vez livre, o espírito do dragão poderá voltar a habitar sua antiga forma. E furioso, não duvido que transforme Vossa Majestade em cinzas, assim como todo o seu reino. E quanto à criança que servirá de moradia para o espírito do anjo, se matá-la, estará matando o anjo pela segunda vez, e talvez ele não queira ser morto uma terceira vez, deixando o seu reino à mercê dos demônios, e quando os demônios se virem livres da guarda do anjo e tomarem a alma de seus súditos, um súdito acabará com o outro até não sobrar ninguém. O rei deixou que as crianças nascessem e crescessem. E desde que pequenas, tão logo aprenderam as primeiras palavras, aquela que era habitada pelo espírito do dragão passou a falar palavras de fogo, e a que abrigava o espírito do anjo, palavras de luz e verdade. Igreja. O que deseja, majestade, a igreja de Deus, né? Meus dois filhos precisam cumprir os seus destinos, porém, temo pela segurança deles, pois nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade. Haja vista que eu que sou rei e devia dar o exemplo de virtude, matei o anjo quando ele me disse de minha arrogância. Sendo assim, peço a sua ajuda para resolver esse dilema. Aí a igreja pensou um pouquinho. Caro rei, revele ao povo quem são seus filhos, né? Um é o dragão e o outro é o anjo. Os espíritos que os habitam, né? São os espíritos do dragão e do anjo. Mande fazer uma lista de atendimento e abra as portas do castelo uma vez por semana para os relacionados na lista no dia determinado. Recebemos listados um a um sobre as listas dos soldados, colocando um soldado ao lado de cada filho. Assim não haverá confusão, e violência. O povo ficou sabendo quem eram os filhos do rei. Que um era o dragão e o outro o anjo. E uma lista foi feita em que só apareceram 3 nomes, pois todos temiam tanto o dragão quanto o anjo. E só 3 tiveram coragem de confrontá-los. Enquanto o resto do povo esperava pelo resultado da consulta, para saber se o médico era realmente bom. Aí me chega o primeiro da lista, né? Diante dos meninos. Tem uma doença que está acabando comigo. Já fui a tudo que é médico e curandeiro, mas ninguém resolve a minha vida. O dragão olhou para o pobre coitado e disse: seu pior inimigo fez um acordo com o demônio para que você fique doente e morra em 3 meses, cheio de dores atrozes.
Desesperado, o doente reclamou com o dragão: Sou um homem bom, sempre cuidei da minha família, nunca faltei com a igreja e passo os meus dias agradecendo a Deus. Não mereço o que estou passando. Porém, o dragão cuspiu fogo nele, transformando sua falsa humildade em cinzas. O dragão virou para ele e falou assim: se fosse tão bom quanto quer parecer, não teria inimigos. Nossa Senhora, o dragão fulminou o sujeito. Vencido, o doente caiu de joelhos diante do anjo. Eu reconheço minhas faltas. Na verdade, estou longe de ser o homem que digo que sou. Então só me resta pedir misericórdia a Deus para não perecer em agonia. O anjo se voltou para ele e disse: Vá até o seu inimigo e peça perdão a ele e estará curado. O doente arregalou os olhos e se levantou cambaleante. Jamais pedirei perdão ao miserável, prefiro morrer. Tranquilamente, o anjo olhou para o doente e concluiu com palavras calmas: O seu inimigo pagou o demônio com a própria alma. E assim sendo, a alma do seu inimigo sofrerá pela eternidade no inferno, quando a morte chegar. Porém, quando ele vir pelo que você está passando, tão logo se disponha a ir até lá e lhe pedir perdão, diga a ele que poderá salvar a alma se pedir perdão a você. Horrorizado com o que ouvira do dragão e do anjo, o doente deu um grito: Se depender de mim, meu pior inimigo passará a eternidade no inferno sendo espezinhado pelo demônio. Veio o segundo da fila, O segundo nome da lista foi chamado. E um homem muito magro se apresentou ao dragão. Eu e minha família sabemos fazer a terra frutificar, mas nos tem faltado a fome de comer, o que a nossa terra dá. E temo que eu e a minha família venhamos a morrer de fome, mesmo estando com a mesa farta. O dragão não deixou por menos e cuspiu palavras ardentes. A fome do seu corpo não é nada diante da fome do espírito depois da morte do corpo, porque vocês deixaram seus vizinhos passando fome, já que seus vizinhos não conseguiram tirar nada da terra. Portanto, vocês irão morrer de fome de quem é incapaz de partilhar. Morrer da fome, de quem é incapaz de partilhar. Ora, nós estudamos a ciência da terra, gastamos nosso tempo, os nossos novos esforços. E por que haveríamos de dar o que para nós foi tão custoso, a troco de nada para o vizinho preguiçoso? O dragão olhou para o magrelo com olhos de dragão e fulminou com a rajada de fogo. Não sabe que Deus é que é o dono da terra? Tem um preço para o uso dela? A solidariedade? Antes que o fogo do dragão o transformasse em cinzas, o magrelo caiu de joelhos diante do anjo. O que devo fazer para eu e minha família não morramos da fome do corpo e da alma? O anjo refletiu por um segundo. Dá a sua fazenda para os seus vizinhos e a fome do corpo seu e de sua família voltará. Indignado, o magrelo se ergueu. Eu vou dar tudo o que tenho e o que é dos meus filhos para os meus vizinhos. Do mesmo jeito frio, o anjo terminou sua explicação assim que o reclamador parou de reclamar. Toma as fazendas dos seus vizinhos, um a um, e planta. E quando a terra der, chame o seu vizinho e divida com ele a colheita. E passe para o próximo vizinho. Plante, colhe, divida. E passa para o próximo e assim por diante, até acabar na sua própria fazenda. Não serei escravo dos meus vizinhos. Falando isso, o sujeito com raiva das costas foi embora. Dito isso, o magrelo se foi furioso. Chega então perante os olhos do dragão, o terceiro da fila. Meu pai ficou sabendo da existência de 4 gemas maravilhosas. Vendeu tudo o que tinha e correu para comprá-las, escondendo-as onde eu e meus 2 irmãos desconhecemos. Preciso falar com o espírito dele para que me revele o esconderijo e eu possa pegar a pedra e vendê-la e repartir o valor da venda com os meus parentes. Provavelmente o pai dele escondeu as pedras e depois, posteriormente, o pai dele ia morrer. O dragão não se deixou iludir pela fala macia do rapaz.
Já tentou falar com seu pai através dos oráculos e homens santos? Mas ele não quer falar com você, porque acha que quererá agora. Vendo que não poderia enganar o dragão, o rapaz se ajoelhou diante do anjo. Meu pai engravidou a empregada, e eu e meus irmãos a colocamos para fora de nossa casa. Penso que por isso ele não quer falar comigo. Um tanto assustado com a ideia de que o anjo sabia o que se passava na cabeça dele, sendo impossível ao rapaz esconder a verdade, o rapaz encarou o anjo. Se for atrás do empregado e me desculpar, meu pai falava comigo. O anjo abriu um pequeno sorriso. Traz a empregada de volta para o seu convívio e cuida da criança dela, até que Deus revele à criança o lugar do tesouro. O rapaz colou. Não podemos abrigar o filho do pecado. O anjo não deu atenção ao rapaz e prosseguiu. Quando o menino se lembrar, a primeira gema será sua, a segunda e a terceira dos seus irmãos, e a quarta será do menino. Sem dizer mais nada, o rapaz se levantou e se foi. O povo ficou horrorizado com a primeira audiência do dragão e do anjo, mas mesmo assim esperaram para ver o que ia acontecer com os 3 audientes, até que os 3 audientes apareceram numa nova audiência determinada pelo rei, que também queria saber o que fora feito dos primeiros audientes. O primeiro da fila era o homem que iria morrer em 3 meses, a partir do encontro dele com o dragão e com o anjo. Né? Mas havia se passado um ano, e ele ainda continuava vivo. Se está vivo, é porque pediu perdão por seu inimigo, disse o rei, né? Sim, majestade. As dores que sentia foram piorando tanto que minha vida se tornou insuportável. O sofrimento então me pegou pela mão e me arrastou até o meu inimigo. Ajoelhei-me diante dele e supliquei que me perdoasse, pois eu estava disposto a perdoá-lo para que a alma dele não padecesse do inferno. E se ele queria uma amostra do que o esperava, bastava olhar para mim, pois eu estava destruído e cheio de dores. E nas trevas, ele encontrar o que ele via em mim. E quando ele viu a minha dor, fez o que eu pedi, nos salvamos. Eu o perdoei e ele me perdoou. Veja agora claramente que meu orgulho é o meu maior inimigo. Aquele que perderá a fome foi o segundo a se apresentar ao rei. Não suportei ver minha família minguando à minha volta e acabei chamando os meus vizinhos para dividir a minha colheita e também dividir com eles os conhecimentos que adquirimos sobre a essência da terra. E agora cada vizinho consegue tirar da terra o que comer e não há mais fome entre os meus vizinhos. Aprendi que a fome da alma se mata partilhando o pão. O terceiro foi o rapaz que corria atrás do tesouro do pai. Majestade, a necessidade suplantou minha desonra. Eu fui atrás da empregada que engravidou de meu pai e criamos o filho dela. Confesso que viver sob o mesmo teto da traição é algo difícil, principalmente para minha mãe. Mas acabamos nos rendendo aos encantos da criança, que acabou por conquistarmos o coração. Eu pretendia matar a criança e a mãe dela, tão logo fosse revelada a criança pelo espírito do meu pai, o lugar em que agiam as flores escondidas. Mas, como a criança tocou minha alma, desisti da ideia, assim como minha mãe e meus irmãos. E dias atrás sonhei com meu pai, e ele me revelou o esconderijo do tesouro. Vendi as joias e dividi o valor da venda com todos os meus irmãos, inclusive a criança. Poderia levar anos até que a criança crescesse e pudesse se comunicar com meu pai. E talvez meu pai nunca revelasse a ela, afinal, o esconderijo do tesouro por medo de nossas intenções. Contudo, o caminho da aceitação do perdão abreviou nossa dor e acabou com a nossa necessidade, sendo que todos nós achamos a paz no fim do caminho. Admirado com o resultado das consultas ao dragão e ao anjo, o rei chamou a igreja. Igreja, vejo quão eficiente é o fogo purificador do dragão, que consome todas as máscaras, deixando a alma nua diante da verdade. E vejo também a força da verdade revelada pelo anjo, força tão grande que foi capaz de unir inimigos, matar a fome da alma daqueles cujas almas morriam de fome, e fazer com que aprendamos que todo homem é igual perante de Deus, a despeito dos preconceitos. O rei levou a mão à cabeça.
Faço o povo saber dos bons resultados da primeira consulta feita ao dragão e ao anjo. E de agora em diante, uma vez por semana, eles se consultarão na igreja. O povo, né, vai se consultar. Pois a igreja deve ser onde são encontrados o caminho, a verdade e a cura. E aí? Gostaram dessa história? Essa história fecha o ano para o nosso canal. Né? Ela foi recebida no culto do Evangelho do Lar. É uma história nos encaminhada pelo Espírito de Pai Tobé, né, da Umbanda. Eu achei maravilhosa. Ela resume tudo. Né? Ela diz que o nosso sofrimento está no nosso desamor, né? No nosso medo de perder o que temos, quando na verdade a gente não tem nada. O moço lá da comida, né, ele tinha fartura, mas ele perdeu a fome. E ele, por ter perdido a fome, o corpo dele ia se debilitando. E no final, ele ia acabar morrendo de fome, tendo comida para dar e beber. Né? Então, na verdade, a fome que estava matando ele era a fome, né, de quê? De dividir, né, de partilhar. A fome de ser solidário. O espírito dele estava faminto disso. O espírito dele desejava que ele, de alguma forma, ele dividisse o que ele conseguiu com os vizinhos. Né? Ele fala, puxa vida, mas eu dei duro para aprender a ciência da terra, fui eu que plantei. Não é verdade? É verdade. Né? Mas a lei do amor exige que aquele que vai à frente dê a mão para quem está atrás. Né? Não é assim a nossa subida até a casa do Pai? Ele dá a mão para quem está atrás da gente e estica a mão para quem está na frente. É assim que a coisa funciona. É assim que o ano tem que acabar. Um dando a mão para o outro. É assim que o novo ano tem que começar. Um ajudando o outro. Né? Interessante também aquilo, né, do preconceito. O pai me ajudou a empregado. Que culpa que tem a criança que vai nascer? Pois é. Mas aí o pai também, muito provavelmente, foi ele que educou os filhos. Foi ele que disse para os filhos, olha meu filho, né? O filho que nasce fora do casamento, uma criança perdida, não merece consideração. E a mãe dele, mais perdida ainda. Né? Só que o pai, é fácil falar, né, dizer essas coisas. Difícil é quando você está dentro do problema. Quando você está vivenciando o problema. Quando você está na prática, quando o teu Deus passou. Aí falou, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu ensinei os meus filhos a serem preconceituosos. E agora, né, eu preciso que eles não sejam. Eu vou ter um filho para empregar, mas filho é meu, eu não quero que ele morra. Apesar de eu ter dito para meus filhos, se aparecer filhos seus fora do casamento, eu vou pegar, amarrar e jogar no rio. Não é assim, toda criatura merece estar aqui no planeta, chegou, merece. Na verdade, foi Deus que mandou. Né? A gente tem que lutar para que a vida fique. E o primeiro caso do inimigo. Né? Você vê que tem mágoas tão profundas que elas tomam todo o tempo da nossa vida que a gente poderia estar usando para ser feliz. Né? Então, o anjo atrelou a cura, né, do doente ao perdão. E quando o doente perdoou o inimigo dele, e o inimigo dele perdoou o doente para que a alma do inimigo dele fosse para o inferno, muito provavelmente os dois se tornaram amigos, deixaram o peso da raiva, da mágoa para trás, jogaram no chão, para aquele peso enorme. Aí eles se sentiram muito mais leves. Porque é muito melhor você ser amigo, né, você ter as asas da amizade que te carregam aí no céu, do que você carregar o fardo pesado da mágoa, do ódio, da inimizade. Né? A incapacidade de perdoar é algo traumático, né, porque a gente carrega dentro da gente raiva, ódio, mágoa, rancor.
E isso não deixa a gente ser feliz. E viemos aqui, estamos aqui para ser felizes. Sendo assim, vamos encerrar o ano, né, procurando fazer o nosso dia de hoje o mais feliz possível, cheio de esperança que o dia de amanhã ainda vai ser melhor. Para fechar a análise da história do dragão, o que seria o dragão, né? O anjo que desceu do céu explica que há necessidade do dragão. O dragão cuspir fogo. Né? Por quê? Porque as tragédias unem os homens. Né? O sofrimento une os homens. Agora, se você chegar com um amigo seu ou com uma pessoa conhecida e falar assim, nossa, como eu estou bem, estou rico, estou saudável, né? Minha família está ótima, né? Estou cada vez melhor, aí as pessoas vão te olhar com inveja, outro fica te desejando coisas ruins. Ah, nossa, o cara arrogante, né? Tá tirando onda com a gente, as coisas estão difíceis para todo mundo, o cara vem e fala uma coisa dessa. É por isso que tem que ter o dragão. Então, o dragão, ele traz o desastre. E no desastre as pessoas não invejam as outras pessoas. Essas pessoas se solidarizam. Né? E o anjo traz a palavra da verdade, né? A palavra do céu. Né? No céu se fala a verdade, é a linguagem da verdade. Então o anjo aí da história não tem conversa. Né? Ele não liga de você reclamar, chorar, resmungar, não. Ele te diz a verdade. Né? Então aquelas pessoas do reino, né? Foram só 3, né, no reino inteiro lá para a primeira audiência, e foram as 3 porque estavam em crises violentas, e já não tinham saída, não achavam mais saída para aquilo. Então eles falaram, gente, é só o céu para ajudar. Então as outras pessoas foram olhando, poxa, o dragão e o anjo foram remédio amargo, mas funcionou com os caras. E a partir daí, né, eles provavelmente passaram a fazer novas consultas para as pessoas que estão em estado terminal, né, vivenciando situações que não achavam saída. Né. Seria o sofrimento e a fé. Né. O sofrimento e a fé faz a gente tirar as nossas máscaras, faz a gente passar a ouvir a razão, o bom senso, né, a palavra. Né. Então é isso aí. Encerramos o ano, né, no nosso canal Amigo Agora em Maio. A gente agradece todas as pessoas que nos prestigiaram, que assistiram nossas histórias. Estamos com o coração cheio de alegria. E esperamos no ano de 2023, está chegando aí, né, a gente postar mais novas e boas histórias. Histórias que façam a gente crescer espiritualmente, que nos obriguem a refletir sobre nós mesmos, que nos sirvam de inspiração. A você aí que está nos assistindo, um ótimo fim de ano, um ótimo início de 2023, muita paz, muita luz. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.